E se você se apaixonasse pela pessoa que deveria proteger a todo custo? A história de Camila e Mateus desafia tudo o que você conhece sobre amor e relações familiares. Em uma pequena cidade no interior do Brasil, um encontro inesperado transforma a vida de uma mãe e seu filho em um turbilhão de emoções, dúvidas e descobertas. Prepare-se para uma jornada intensa que questiona a moralidade e a sociedade, enquanto eles lutam para viver um amor que desafia todas as convenções. Você está pronto para mergulhar nessa história arrebatadora? Camila sempre foi uma mulher batalhadora. Aos 35 anos, vive em uma pequena cidade no interior do Brasil, onde teve um casamento feliz com Luiz, mas a vida tomou um rumo inesperado quando ele faleceu. Com o passar do tempo, ela percebeu que a solidão a consumia. Certa noite, enquanto folheava um álbum de fotos, Camila se deparou com imagens de Mateus, seu filho, agora com 20 anos. A lembrança dos momentos compartilhados com ele trouxe à tona uma sensação confusa e inesperada. O amor intenso que sempre teve por Mateus começou a evoluir de maneira que ela nunca imaginou. Em uma tarde ensolarada, Mateus chamou a mãe para um passeio. Enquanto caminhavam, um silêncio confortável os envolveu, mas, por dentro, Camila lutava com a nova realidade de seus sentimentos. O que começou como carinho materno se tornava uma chama inquietante, e a proximidade física só intensificava suas emoções. Camila sabia que deveria ser apenas uma mãe, mas a conexão estava se tornando mais complexa à medida que seus olhares se cruzavam. Os dias se passaram e, a cada encontro, Mateus parecia perceber a mudança na maneira como Camila olhava para ele. O jovem sentiu uma mistura de carinho e confusão, sem entender que sua mãe alimentava sentimentos que extrapolavam a maternidade. Uma noite, enquanto preparavam o jantar juntos, Camila se viu tocando a mão de Mateus enquanto passava o tempero. Um arrepio percorreu seu corpo. Era um gesto simples, mas que despertava uma ansiedade deliciosa e proibida. No entanto, logo a culpa se instalou. Como poderia sentir isso por seu filho? Aquela relação era inaceitável aos olhos da sociedade. Certa noite, depois de conversas sinceras durante o jantar, Mateus, curioso, perguntou à mãe se ela se sentia sozinha. Camila, em um impulso, revelou que estava enfrentando um turbilhão de emoções. A honestidade dela fez com que o jovem percebesse que havia algo mais nas entrelinhas. O diálogo se tornou um espaço seguro para que ambos pudessem expor sentimentos não ditos. Mateus, sem saber o quanto aquelas palavras iriam mudar suas vidas, comentou sobre a solidão e a busca por conexão, ao que Camila sentiu seu coração acelerar, percebendo que possivelmente eles estavam em um caminho cheio de incertezas. À medida que a relação entre Camila e Mateus se tornava mais intensa, a juventude dele se moldava com os sentimentos dela, levando-os a um caminho afetivo que parecia ter muitas camadas a serem desvendadas. Depois de uma semana de trocas de olhares e gestos discretos, Mateus decidiu convidar a mãe para um filme em casa. Ouvindo suas risadas e compartilhando pipoca, Camila refletiu sobre o quão rápido as coisas mudaram. Um momento de distração fez com que os dedos de Mateus tocassem a mão dela novamente, e a tensão no ar era palpável. Sem pensar, Camila olhou em seus olhos e, nesse instante, decidiu arriscar. Aproximou-se, em um gesto impulsivo, deu um leve beijo em sua bochecha, algo que incendiou a atmosfera entre eles. Mateus não se moveu, mas seu olhar dizia tudo. Ah, se Camila soubesse que esse foi o momento que mudaria suas vidas para sempre. Ambos se perguntavam em silêncio sobre a moralidade da situação, mas cada dia que passava trazia uma nova certeza de que, apesar do que a sociedade pensaria, a conexão que compartilhavam era única. O que era um amor inocente tornará-se uma paixão. Eles começaram a se encontrar em lugares estratégicos da casa, mantendo a platônica intensidade de suas emoções como um segredo bem guardado. Entre encontros furtivos e momentos de cumplicidade, Camila e Mateus se viam cada vez mais envolvidos em um amor inusitado. Entre um copo de vinho e um jantar animado, Camila percebeu que não conseguia mais esconder o que sentia. Olhando nos olhos de Mateus, ela confessou que as barreiras que existiam entre eles estavam se desmoronando. O jovem, surpreendido, mas ao mesmo tempo confuso, fez uma pergunta que deixou Camila em silêncio: o que isso significa para nós, mãe?
A verdade é que, para ela, nada se comparava à emoção que ele provocava. Camila percebeu que tinha que tomar uma decisão. Era hora de arriscar tudo por aquele amor que a consumia e a fazia sentir-se viva. Ir ao encontro de Mateus fora a maior aventura da vida dela. Depois de uma longa conversa sobre o que esses sentimentos significavam, os dois concordaram que, independentemente da sociedade, precisavam explorar o que existia entre eles. Camila sabia que havia muitos obstáculos a enfrentar, mas, ao olhar para Mateus, soube que precisava lutar pelo que seu coração desejava. O impacto de seu amor provocou uma dúvida aterradora: estariam dispostos a enfrentar a sociedade ou esse amor seria efêmero como uma sombra? A resposta estava escondida nos corações deles, e o desenrolar dessa história seria, sem dúvida, um romance repleto de desafios e descobertas. Com a decisão tomada, Camila e Mateus se sentiram como se tivessem atravessado uma barreira invisível que os isolava do mundo exterior. O entendimento mútuo de que precisavam explorar essa nova conexão trouxe uma excitação palpável. Naquela semana, eles organizaram um encontro em um lugar que gostavam, um pequeno café na cidade. Missões simples estavam agora carregadas de significados duplos, e toda conversa, mesmo que trivial, aquecia seus corações. Ao discutirem trivialidades do dia a dia, os olhares se tornavam mais prolongados, e cada risada era uma afirmação silenciosa de que havia algo especial entre eles. Mateus, determinado a torná-la mais ciente da profundidade de seus sentimentos, surpreendeu Camila com um pequeno presente, um livro que ela desejava há muito tempo. A intensidade deste gesto fez com que Camila sentisse um nó na garganta, pois ela sabia que aquele gesto era mais do que uma simples troca de presentes, era um simbolismo do novo laço alimentado entre eles, que desafiava todas as normas. E assim, eles começaram a se encontrar sutilmente, sempre com a consciência de que os passos que estavam dando eram repletos de riscos e surpresas. Enquanto os encontros se tornavam mais frequentes, a tensão entre mãe e filho continuava a aumentar. Em um jantar a dois, Camila não conseguiu mais evitar tocar nos sentimentos que pareciam estar emaranhados. Com a mesa decorada com velas e uma atmosfera suave, ela, em um ato de coragem, decidiu quebrar o silêncio que pairava. Mateus, você sente que isto é certo? O que estamos fazendo é muito diferente. O jovem olhou diretamente nos olhos da mãe, e, por um momento, o tempo pareceu parar. Ele respondeu que nunca havia sentido algo tão profundo e verdadeiro antes, que a conexão entre eles não era apenas de pai e filho, mas algo mais poderoso. Camila sentiu um tremor em seu coração, os medos começaram a surgir, mas a resposta dele foi como um bálsamo que acalmava suas inseguranças. Aos poucos, ambos foram admitindo que seus sentimentos não eram apenas passageiros, mas que havia uma força que os unia, algo que eles se sentiam compelidos a explorar, mesmo que as consequências fossem potencialmente perigosas. O jantar terminou com a promessa de mais vulnerabilidades e conversas sobre os desafios que viriam pela frente, pois sabiam que precisariam estar preparados para encarar não só a própria mudança de dinâmica, mas também o julgamento do mundo que os cercava. Os dias seguintes foram marcados por um misto de expectativa e medo. Camila e Mateus se cercavam de cuidados, quase como se estivessem em um jogo de esconde-esconde com seus sentimentos. Era difícil para ambos lidar com a transformação de seu relacionamento, mas a conexão cresceu ao ponto de os dois estarem constantemente pensando um no outro. Certa noite, em um momento de profunda confiança, Camila decidiu que precisava fortalecer o vínculo que tinham. Convidou Mateus para uma caminhada à beira do lago, um lugar que sempre fora especial para eles. Durante a caminhada, ela falou sobre sua infância, suas inseguranças e o que a levará a se sentir tão sozinha após a morte de Luiz. Mateus escutava atentamente, absorvendo cada palavra da mãe. Ao final da caminhada, enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, Camila confessou que os momentos que compartilhavam a faziam sentir-se viva novamente, algo que ela não sentia desde a morte do marido. Mateus, tocado, tomou a mão da mãe em um gesto que, embora simples, estava repleto de promessas. O olhar trocado naquele instante disse mais que palavras. Algo havia mudado, e a confiança era palpável. Após aquela noite marcante, Camila e Mateus passaram a se encontrar cada vez mais, e a intensidade dos sentimentos só aumentava.
No entanto, a sombra da sociedade e as normas estabelecidas pairavam como nuvens pesadas sobre eles. Camila começou a se preocupar com o que os outros poderiam pensar ao ver a proximidade deles. Uma parte dela queria gritar para o mundo o que sentia, enquanto a outra parte se via lutando contra o medo do julgamento. Em uma conversa crucial, Mateus, percebendo o turbilhão na cabeça da mãe, a encorajou a se libertar das amarras externas. Ele falou sobre como a felicidade deles não deveria ser determinada por preconceitos. Aquela conversa trouxe um novo entendimento sobre os desafios que tinham pela frente. Juntos, decidem que estariam dispostos a lutar por aquilo que acreditavam. Nos dias seguintes, a relação dos dois se aprofundou ainda mais, e cada olhar, cada toque tornou-se uma comunicação silenciosa do amor que estava florescendo, mesmo em meio ao medo e à incerteza. O amor os tornava mais fortes e unidos, fazendo-os acreditar que poderiam superar qualquer obstáculo, por mais desafiador que fosse. Ao longo das semanas seguintes, Camila e Mateus decidiram se aprofundar na nova dinâmica da relação. Eles sentiam que cada encontro era uma nova oportunidade de descobrir mais um aspecto do amor que florescia entre eles. Em uma dessas tardes ensolaradas, decidiram explorar a trilha que levava a uma cachoeira nas proximidades. O percurso era repleto de risadas e conversas, como se fossem jovens apaixonados em busca de novos desafios. Durante a caminhada, o ambiente descontraído parecia refletir a liberdade que ambos desejavam. A natureza ao redor, com seu som relaxante e paisagens deslumbrantes, criou o cenário perfeito para que se sentissem acolhidos em seu novo universo. Ao chegarem à cachoeira, Mateus pegou a mão da mãe e a conduziu até a água refrescante. Eles se divertiram como nunca, mergulhando e rindo. Mas, por trás das risadas, havia um entendimento silencioso de que estavam explorando um território que, além de ser novo, era também perigoso. Ao sentar-se na margem da cachoeira, Camila olhou nos olhos de Mateus e, pela primeira vez, podia ver a profundidade de seus sentimentos refletidos no olhar dele. Era um momento de revelação e conexão pura, reforçando a ideia de que, independentemente das dificuldades que enfrentariam, juntos poderiam criar um espaço seguro só deles, longe dos olhares julgadores do mundo. Com cada novo encontro, Camila começou a sentir como se estivesse se despindo não apenas de suas inibições, mas também de partes do que fora antes do início desse relacionamento. A confiança que crescia entre eles permitiu com que ela fosse mais sincera sobre suas inseguranças. Em uma noite tranquila, enquanto admiravam as estrelas do quintal, Mateus questionou sua mãe sobre o que ela temia verdadeiramente. Camila pensou por alguns instantes, hesitando em responder. Finalmente, ela revelou que o medo de ser julgada por querer ser feliz se tornou um peso que parecia sufocá-la. Mateus, com uma expressão de determinação, reassurou-a de que a felicidade não era um crime, e que eles mereciam vivenciar seus sentimentos, mesmo que as consequências fossem complicadas. Aquela conversa se tornou um pilar de apoio para ambos, permitindo que Camila abrisse o coração mais uma vez. Ela falou sobre como a perda da mãe a havia moldado de várias formas e como, na verdade, esse novo amor estava trazendo uma luz novamente à sua vida. Ao escutá-la, Mateus percebeu o quão importante era para ele fazer com que sua mãe se sentisse livre para ser quem realmente era, e não apenas a mulher que a sociedade esperava que fosse. Após essa troca de sentimentos, Camila começou a planejar momentos mais íntimos. Embora a chama da paixão estivesse ardente, ela ainda tinha dúvidas sobre como proceder sem se sentir culpada. Logo, decidiu preparar um jantar especial em casa, criando um ambiente romântico com velas e a comida favorita de Mateus. Era uma forma de reafirmar a nova conexão que tinham, longe das preocupações e críticas externas. Naquela noite, enquanto partilhavam a refeição, o clima se tornava cada vez mais quente e carregado de significados. Olhares se cruzavam, e a tensão crescia a cada garfada. Em um momento de ousadia, Mateus se inclinou e sussurrou no ouvido da mãe palavras que ela jamais havia imaginado escutar de seu filho: "Você é a melhor parte da minha vida, e eu quero fazer você feliz." O impacto dessas palavras fez com que Camila sentisse uma mistura de alegria e medo, mas, ao mesmo tempo, um novo entendimento se formou entre eles. Era um lembrete do que estavam construindo juntos, e que a felicidade que sentiam era mais forte do que qualquer tabu.
Aquele jantar se transformou em um marco na trajetória deles, iluminando um caminho que os levaria a decisões ainda mais profundas e arriscadas. Com o tempo, a relação entre Camila e Mateus se tornou cada vez mais intensa, mas também mais desafiadora. Certa noite, enquanto conversavam sobre o futuro, Mateus expôs um desejo que ele vinha guardando. Ele perguntou à mãe se estariam dispostos a se afastar da cidade, buscar um novo lugar onde pudessem ser quem realmente eram sem o medo do julgamento. Naquele instante, Camila viu a oportunidade de mudar suas vidas de forma significativa, mas ao mesmo tempo se encarou com a dura realidade de deixar seu lar, seus amigos e a vida que conhecia. Com ansiedade, ela ponderou sobre o que significaria para os dois deixarem tudo para trás. Em uma conversa profunda, Camila confessou que a ideia de se afastar era tentadora, mas que havia algo mais que aprendia. Era o receio de perder tudo que construíram até aquele momento e o peso do que a sociedade poderia pensar. Mateus, apaixonado e decidido, insistiu que a felicidade deles era o que realmente importava. Um momento de silêncio se estabeleceu, e Camila se deu conta de que a escolha não era apenas sobre um novo lugar, mas sobre a coragem de viver e amar intensamente. Apesar do medo, algo dentro dela a instigava a seguir em frente, e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu decidida a lutar pelo amor que haviam construído juntos. A história nos ensina sobre a complexidade dos sentimentos humanos e como o amor pode se manifestar de formas inesperadas. A coragem de seguir o próprio coração, mesmo diante das normas sociais, é um tema poderoso que nos leva a refletir sobre a natureza do amor e da felicidade. Quero saber de você. Que tipo de história você gostaria de ouvir a seguir? Compartilhe suas ideias e desejos nos comentários. Até que ponto você acredita que o amor deve prevalecer sobre as expectativas sociais? Quais são os limites que devem ser respeitados em nome desse amor? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nosso próximo vídeo, onde continuaremos a explorar histórias fascinantes e emocionantes.